A chuva caía impiedosa sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas nada deteve Sofia ao correr para o café onde marcara o encontro. Seu coração batia descompassado quando ela viu Marta sentada à janela, com o mesmo rosto que a assombrava há meses, os mesmos olhos azuis, o mesmo sorriso que a fazia questionar tudo. Sem hesitar, Sofia atravessou a sala e, perante o olhar atonito de Marta, confessou: "Eu te amo em segredo há tanto tempo, desde que nos conhecemos no projeto de restauração da Sé." Mas o que veio em seguida foi um soco no estômago. Marta, pálida, revelou um colar idêntico ao dela, e uma foto antiga mostrou que eram irmãs gêmeas separadas ao nascimento. Sofia recuou, o mundo girando ao seu redor. Como poderia ser? Elas haviam-se conhecido por acaso, em uma conferência de arquitetura em Porto, onde Marta, recém-chegada de Coimbra, impressionara a todos com suas ideias inovadoras sobre sustentabilidade urbana. Sofia, arquiteta estabelecida em Lisboa, sentiu uma conexão imediata, algo além da admiração profissional. Os olhares trocados, as conversas longas sobre sonhos e frustrações, tudo culminara naquela confissão impulsiva. Agora, o horror se instalava. O amor que sentia era por alguém de seu próprio sangue, um tabu que ameaçava destruir tudo. A família de Sofia era tradicional, enraizada nas colinas do Alentejo, onde o pai, um agricultor conservador, e a mãe, devota católica, mal aceitavam sua orientação sexual. Ela havia saído de casa aos 18 anos para estudar em Lisboa, fugindo das pressões para casar e ter filhos. "Uma mulher precisa de um homem para ser completa", repetia a mãe em cartas esporádicas. Sofia mantinha sua vida amorosa em segredo, namoros curtos com mulheres que nunca duravam por causa de sua relutância em se expor. Marta, por outro lado, parecia mais livre, crescera com uma tia em Coimbra após a morte da mãe biológica, sem saber do pai ou de uma irmã. Mas agora a verdade emergia como uma ferida aberta. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Caminhava pelo bairro alto, as luzes dos fados e quando como lamentos. Como não notar as semelhanças? Os gestos idênticos, a forma como riam das mesmas piadas absurdas sobre a burocracia portuguesa. O conflito interno dilacerava, o amor era real, mas errado. Ela se questionava se devia contar à família, arriscando rejeição total, ou enterrar o segredo, sacrificando a felicidade. Marta, em choque igual, enviar uma mensagem: "Precisamos conversar. Não posso ignorar isso." O encontro marcado para o dia seguinte prometia ser o início de uma tormenta. No café da Praça do Comércio, sob o sol matinal que contrastava com a tensão, Marta expôs os fatos. Encontrara documentos antigos na casa da tia, uma certidão de nascimento gemelar, separadas após o divórcio dos pais. O pai levara Sofia para o sul, a mãe ficara com Marta até morrer em um acidente. "Eu sempre senti um vazio, como se faltasse uma parte de mim", disse Marta, lágrimas nos olhos. Sofia, tremendo, confessou o dilema moral: "Como podemos sentir isso uma pela outra? É contra tudo, família, sociedade, até Deus, se acreditarmos neles." A conversa escalou para acusações. Sofia culpava o destino por tê-las unido romanticamente. Marta, mais impulsiva, sugeria ignorar o laço sanguíneo, viver o amor em segredo. Mas a pressão social já se insinuava. Um colega de trabalho de Sofia, ao vê-las juntas, comentara: "Vocês parecem irmãs." Que coincidência engraçada. O pânico se instalou. Em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o conservadorismo rural persistia, um romance incestuoso seria escândalo. Sofia imaginava os jornais sensacionalistas, a família a renegando. "Meu pai me mataria", murmurou ela. Marta, porém, argumentava: "Somos adultas. O que importa é o que sentimos agora, não o passado." Essa divergência plantou a semente da discórdia, transformando o amor em um campo minado de decisões éticas. Dias passaram em um turbilhão de emoções. Sofia evitava Marta, mergulhando no trabalho, um projeto de renovação de um convento antigo em Sintra. Mas cada linha desenhada lembrava as discussões passionais com Marta sobre arquitetura vernacular.
O isolamento a consumia. Ela consultou uma terapeuta em segredo, que alertou para os riscos psicológicos, depressão, culpa internalizada. Você precisa confrontar isso, não fugir, disse a profissional. Sofia, relutante, marcou outro encontro. Desta vez, em um parque à beira do Tejo, onde o vento carregava o sal do mar. Marta chegou com uma pasta de documentos, provas irrefutáveis da gemelaridade. Mas e se ignorarmos? Vivemos como amantes, longe de todos. Sofia rebateu. E a culpa? Os olhares julgadores? Nossa sociedade não perdoa isso. A discussão virou briga, com Marta acusando Sofia de covardia, de priorizar aparências sobre sentimentos. Você sempre fugiu da família, agora foge de mim? Sofia, ferida, retrucou. Você não entende o peso da tradição. Meu pai me deserdaria, minha mãe rezaria pela minha alma. Elas se separaram em raiva, cada uma carregando o fardo da traição implícita ao amor proibido. A tensão culminou quando Sofia, em um momento de fraqueza, confidenciou uma amiga próxima, Inês, sobre o dilema. Inês, chocada, aconselhou: termine isso antes que destrua vocês. Mas o segredo vazou. Inês, sem querer, mencionou a um grupo de amigos e rumores começaram a circular no círculo profissional. Sofia sentiu o chão se abrir, clientes cancelavam reuniões, olhares suspeitos a seguiam. O conflito interno se agravava. Amar Marta era trair a si mesma, mas rejeitá-la era perder a única conexão verdadeira. Ela decidiu confrontar a família, viajando para o Alentejo. A chegada à fazenda foi um choque cultural. O pai, envelhecido, a recebeu com abraços frios, a mãe, com perguntas sobre netos inexistentes. Sofia, engolindo orgulho, revelou sua orientação sexual primeiro. A reação foi explosiva. O pai gritou sobre vergonha familiar, a mãe chorou invocando a Virgem Maria. Você é uma aberração, berrou ele. Sofia, em lágrimas, não mencionou Marta, o incesto seria o golpe final. Voltou a Lisboa destruída, questionando se valia a pena lutar por um amor condenado. Marta, enquanto isso, lidava com sua própria crise. Sem família próxima, ela buscava respostas em arquivos públicos, descobrindo que a separação fora forçada por disputas financeiras. Nossos pais nos roubaram isso, pensou ela. Mas a solidão a consumia, ela começou a beber mais, perdendo foco no trabalho. Um erro em um projeto quase custou seu emprego. O despertar veio em uma noite chuvosa, ela precisava escolher entre o amor e a sanidade. Sofia retornou a Lisboa com o coração em pedaços, mas determinada a resolver o impasse. Marcou um encontro com Marta em um restaurante discreto no Chiado, onde o fado ao fundo ecoava sua dor interna. Não podemos continuar assim, disse ela ao sentar. Marta, com olheiras profundas, concordou. Mas o que fazemos? Negamos o que sentimos? A conversa fluiu para territórios perigosos, ética versus desejo, sociedade versus indivíduo. Sofia argumentava pela separação, é errado, Marta. Somos irmãs, o mundo nos veria como monstros. Marta, rebelde, contrapunha, o mundo já nos julga por sermos lésbicas. Por que adicionar mais camadas de hipocrisia? O debate escalou quando Sofia revelou a reação da família. Eles mal aceitam que eu goste de mulheres, imagine se souberem disso. Marta, ferida, acusou. Você sempre coloca eles primeiro. Eu sou sua família agora. A briga atraiu olhares, forçando-as a sair. Caminhando pelas ruas íngremes, o silêncio pesado foi quebrado por Marta. Talvez devêssemos nos afastar, testar se o amor sobrevive. Sofia, relutante, concordou, mas o acordo veio com um preço: a solidão imediata. Nas semanas seguintes, Sofia mergulhou no trabalho, aceitando um projeto ambicioso em Faro. A distância física ajudava, mas os sonhos com Marta a atormentavam. Ela questionava suas escolhas, fora covarde ao priorizar normas sociais?
A pressão familiar ecoava em chamadas insistentes da mãe, pedindo que voltasse para arrumar a vida. Encontre um bom homem, Sofia. Deus perdoa erros. A ironia a consumia, o erro era amar alguém do mesmo sangue. Marta, em Lisboa, enfrentava seu próprio inferno. Sem Sofia, ela buscava distrações em festas underground, onde a comunidade LGBT se reunia. Lá conheceu Lena, uma artista livre que a atraía com sua ousadia. Um beijo impulsivo em uma noite regada a vinho foi o início de uma traição. É só para esquecer, justificava Marta. Mas o remorso veio rápido, ligou para Sofia, mas desligou antes de atender. O conflito moral a dilacerava, trair o amor por medo da verdade. O reencontro inevitável aconteceu em uma conferência em Lisboa. Sofia, palestrante, viu Marta na plateia. Após o evento, elas se confrontaram no lobby. Você parece bem, mentiu Sofia. Marta, culpada, confessou o flerte com Lena. Foi um erro, mas você me abandonou. Sofia, traída, explodiu. Abandonei? Estou protegendo nós duas de um escândalo. A discussão revelou camadas profundas. Sofia via o amor como sacrifício, Marta, como revolução contra normas opressivas. A traição de Marta foi o catalisador para uma crise maior. Sofia, furiosa, pesquisou leis portuguesas sobre incesto, punível, mas raramente processada em casos consensuais. Mas o dano social era irreversível. Ela confidenciou um mentor que a alertou: isso pode acabar com sua carreira. O medo se instalou, perder tudo por um amor proibido. Marta, arrependida, tentou reconciliação. Enviou flores com uma carta: perdoe-me. Somos mais que irmãs, somos almas gêmeas. Sofia, tocada, marcou um encontro em Cascais, à beira-mar. Lá, sob o pôr do sol, elas dissecaram o passado. Marta revelou memórias reprimidas, sonhos com uma irmã perdida. Talvez nosso amor seja o destino nos reunindo. Sofia, céptica, rebateu: ou uma maldição. A conversa virou confissão. Ambas admitiram o terror da rejeição social, mas o desejo persistia. A pressão familiar intensificou quando o pai de Sofia adoeceu. Ela viajou ao Alentejo, deixando Marta para trás. No hospital, o pai, fraco, pediu: prometa que honrará a família. Sofia, dividida, mentiu: sim, pai. A mãe, suspeitando, pressionou sobre aquela amiga especial. Não traga vergonha para nós. O conflito interno atingiu o pico: sacrificar o amor por dever filial? De volta, Sofia encontrou Marta em crise. Lena havia espalhado rumores, e colegas questionavam. Estamos expostas, disse Marta. Elas decidiram confrontar a verdade, buscar terapia conjunta. A terapeuta, especializada em questões LGBT, alertou: o incesto psicológico é complexo. Vocês precisam decidir o que valorizam mais, o laço familiar ou o romântico. A sessão revelou traumas, separação como abandono, amor como compensação. Mas a sociedade batia à porta, um artigo anónimo em um blog local insinuava romance proibido entre arquitetas. O pânico se espalhou. Sofia perdeu um contrato, Marta, amigos. A traição de Lena foi o golpe baixo, motivada por ciúmes. Em meio ao caos, um momento de clareza. Em uma viagem a Óbidos, elas reavivaram a conexão sem romance físico. Talvez possamos ser irmãs de verdade, sugeriu Sofia. Marta, chorando, concordou, mas o coração protestava. O preço da decisão era alto: reprimir sentimentos por aceitação social. O escândalo ganhou proporções quando a família de Sofia descobriu os rumores. Uma ligação da mãe: é verdade que você está com uma mulher. E pior, sua irmã? Sofia negou, mas o dano estava feito.
O pai, recuperado, deserdou-a verbalmente: "Você não é mais minha filha." A rejeição a quebrou, levando-a a um colapso emocional. Hospitalizada por ansiedade, ela refletia: valer a pena o amor momentâneo pelo preço eterno? Marta, solidária, visitava diariamente. "Lutaremos juntas", prometia. Mas a pressão social aumentava: petições online contra relações imorais, debates na TV sobre limites éticos no Portugal moderno. Elas se tornaram símbolos involuntários de controvérsia, com ativistas LGBT divididos, uns defendendo liberdade, outros condenando o incesto. A divisão interna se aprofundou. Sofia, mais conservadora, via o fim como salvação, Marta, progressista, como covardia. "Uma briga épica em casa. Você me traiu primeiro ao fugir", gritou Marta. Sofia rebateu: "Traí? Estou salvando nossas almas." Elas se separaram novamente, cada uma lidando com o vazio. Sofia buscou refúgio em um mosteiro em Tomar, meditando sobre escolhas. Lá, uma freira sábia disse: "O amor verdadeiro não destrói, constrói." Inspirada, ela retornou determinada a redefinir o relacionamento como fraternal. Mas Marta havia mudado, envolvera-se com ativismo, falando publicamente sobre identidade e tabus. O confronto final em uma manifestação em Lisboa. Marta no palco: "Meu amor por minha irmã é puro, mas a sociedade nos rotula." Sofia, na multidão, subiu ao palco impulsivamente: "Não é amor romântico, é confusão." A revelação pública chocou todos, mas libertou Sofia. Marta, traída pela exposição, fugiu. A repercussão foi imediata, mídia as perseguiu, família de Sofia isolou-se. Marta perdeu o emprego, Sofia, credibilidade. O preço da honestidade era isolamento. Mas um despertar surgiu, elas reconheceram que o amor era projeção de perdas passadas. Em terapia, elas exploraram a atração como busca pela metade perdida. "Somos espelhos uma da outra", concluiu a terapeuta. A decisão veio: viver como irmãs, reconstruindo laços familiares saudáveis. Mas o dano persistia, amigos perdidos, carreiras abaladas. Um ano depois, Sofia liderava um projeto social em Setúbal, ajudando jovens LGBT. Marta, em Braga, ensinava arquitetura. Contatos esporádicos, cartas sobre vida cotidiana. O amor romântico dissipara, substituído por afeto fraterno. Mas cicatrizes permaneciam, questionamentos sobre e se. A sociedade evoluía devagar, debates sobre incesto em contextos não abusivos surgiam. Elas se tornaram exemplos anônimos em estudos psicológicos. O conflito moral: foi certo reprimir o amor por normas? Aproximadamente 750 palavras, White, Nito Extant Mil. Adin Mord Tail. Para estender, Sofia enfrentou mais confrontos internos, recordando momentos felizes com Marta antes da revelação. Caminhadas por Alfama, discussões sobre Gaudí versus arquitetura portuguesa. Cada memória era uma faca. Marta, por sua vez, lidou com depressão, consultando especialistas em identidade gemelar. Descobriram casos semelhantes globalmente, mas raros em Portugal. A pressão midiática levou a uma entrevista conjunta, onde defenderam privacidade. "Nosso erro foi amar sem saber", disseram. A família, aos poucos, amoleceu. A mãe enviou uma carta pedindo perdão. O pai, relutante, convidou para o Natal. A reconciliação familiar foi o primeiro passo para a cura. Mas o custo: anos de terapia, perda de inocência. Elas questionavam se a sociedade estava pronta para nuances éticas. Com o tempo, Sofia e Marta reconstruíram vidas separadas, mas o passado assombrava. Sofia, em Lisboa, namorava discretamente uma colega, testando limites emocionais. Cada toque lembrava Marta, gerando culpa. "É traição ao nosso laço?", perguntava-se.
Marta, em Porto, engajou-se em advocacia LGBT, palestrando sobre interseccionalidade de identidade e tabus. Seu discurso em uma conferência europeia, Meu Caso, mostra como sociedade impõe fronteiras ao amor. Um reencontro forçado, o funeral da tia de Marta. Lá, documentos revelaram mais segredos, os pais sabiam da separação, mas esconderam por vergonha. O pai de Sofia, presente, confessou: eu errei em separar vocês. A família reunida pela primeira vez, mas tensa. Acusações voaram. Você nos condenou a isso, gritou Sofia ao pai. A mãe defendeu, era para proteger. O conflito familiar explodiu, revelando gerações de segredos, avós conservadores, pressões religiosas. Marta e Sofia, unidas na dor, decidiram perdoar. Somos vítimas, não vilãs, concluíram. Mas a sociedade não perdoava facilmente, boicotes a seus trabalhos persistiam. Sofia perdeu uma promoção, Marta, financiamentos. O preço da visibilidade era alto. Internamente, o debate ético continuava. Sofia lia filósofos como Foucault sobre poder e normas, Marta, estudos sobre gêmeos. Elas trocaram e-mails profundos. Foi amor ou ilusão? A resposta elusiva levava a noites insones. Uma traição final. Um ex-amigo publicou um livro sensacionalista sobre elas. O escândalo renasceu, forçando-as a processar por difamação. No tribunal, testemunharam: nosso amor era inocente até a verdade. A vitória legal veio, mas o dano psicológico perdurava. Anos depois, maduras, elas se encontraram em Évora. Conversa honesta, pagamos caro por nossas escolhas. Sofia admitiu: eu te amaria de novo, mas como irmã. Marta concordou, mas com tristeza. O despertar, força na vulnerabilidade. A narrativa delas inspirou outros, grupos de apoio para gêmeos separados, debates sobre ética em relacionamentos. Mas o custo pessoal, solidão persistente, desconfiança em amores futuros. A cura veio devagar, com Sofia fundando uma ONG em Lisboa para suporte a famílias divididas. Marta colaborava remotamente, fortalecendo o laço fraterno. Eventos conjuntos, workshops sobre identidade. Nelas, compartilhavam lições. O amor desafia normas, mas exige responsabilidade. A família, reconciliada, celebrava feriados juntos. O pai, arrependido, pedia perdão, a mãe aceitava a orientação delas. Mas sombras permaneciam, olhares curiosos, whispers sociais. Romanticamente, Sofia encontrou paz com uma parceira estável, Marta, focada em carreira. O passado as moldou, mais resilientes, empáticas. Refletindo, questionavam decisões, sacrificaram demais pela sociedade? O alto tráfego de suas histórias online gerava debates acalorados. No fim, uma pergunta paira: foi certo priorizar normas sociais sobre um amor consensual inocente, ou a sociedade deve evoluir para aceitar nuances éticas em relacionamentos proibidos?